Bom dia, pessoal. Bom dia, galera do terceiro ano de Mauá. Nós vamos aí terminar a nossa revisão, né? Infelizmente, né, numa aula gravada, pois temos um feriado e a grade, né, o horário, a carga horária escolar, o calendário, lógico, né, terminam essa semana, né? Então, seria impossível, né, fazer essa aula posteriormente. Conversei com a Nádia e ela orientou a fazer a aula gravada para vocês aqui, que eu farei de maneira bastante minuciosa aí. Bom, nós vamos terminar a revisão de aula moderna, faltou terminar aí 3 questões e entrar na contemporânea 1. Lembrando que a contemporânea 2 é uma aula que o professor Euclides vai terminar. Por quê? Porque a carga horária dele é para a revisão de 8 aulas e a minha é de 4 aulas. Então eu fiz Antiguidade Clássica, Média, Moderna, Contemporânea 1. O Euclides faz Brasil, Contemporânea 2, completando todo o ciclo, como é comum ano a ano aí. Então, vamos retomar aqui, por favor, a partir da questão 6, né? Questão de idade moderna, né? Caderninho de revisão na mão, por favor, vamos lá. É a nossa revisão aula 4, né? Que nós estamos fazendo aí. E nessa revisão aula 4, vamos terminar a idade moderna, como eu falei para vocês. Bom, nessa questão 6, nós temos aí a questão do iluminismo, né? Foi uma corrente de ideias, teve origem no século XVII, Revolução Puritana na Inglaterra, com John Locke, que é o pai do iluminismo, e aí coloca, e desenvolveu sobretudo no século XVIII, com Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, né? Adam Smith, né? Os pais, né, da lógica iluminista e liberal do século XVIII. O referido movimento é considerado importante para transformar a visão tradicional do homem moderno. O iluminismo expressou o quê? Galera, o iluminismo expressa as ideias da razão, as ideias de liberdade, igualdade, as ideias de propriedade privada, que foram defendidas por John Locke durante a Revolução Puritana, ao lado de Cromwell, na Inglaterra, no século XVII. No século XVII, nós temos o Locke, o Isaac Newton e o Descartes, né? A observação racional, matemática, feita pelo Descartes, que trouxe ele a ideia básica, né, do racionalismo naquele período ali. Galera, Locke, Newton e Descartes são pré-iluministas, considerados pré-iluministas. E no século XVIII, os iluministas clássicos, que são Rousseau, trouxe a ideia do contrato social na República, Montesquieu, com a divisão dos 3 poderes, Diderot e D'Alembert, com a enciclopédia, Adam Smith, com a teoria do liberalismo econômico, né, do fim do monopólio estatal na economia, Thomas Malthus, com a lógica do crescimento populacional em choque com o crescimento econômico, né, a busca do equilíbrio, né? E claro que esse modelo do antigo regime seria derrubado, absolutismo cairia, o mercantilismo cairia, a sociedade estamental, que não tinha mobilidade, cairia e o clero perderia poder. Então, o iluminismo veio para derrubar o antigo regime, veio para pegar o antigo regime que era decadente já na época, né, e trocá-lo para um modelo mais moderno, mais racional, mais burguês, né, ideologicamente falando ali. Galera, voltando na questão 6 aí, né, nós, analisando o período moderno, vamos ficar com a alternativa C, o uso da razão, o racionalismo como elemento essencial ao ser humano. Bom, vamos lá. Pegando agora a questão 7, vamos embora. Questão longa, né? Vamos lá. Aqueles que são contratados experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e seu próprio tempo. O empregador deve usar o relógio, deve usar o tempo, perdão, na sua mão de obra e cuidar para que não seja desperdiçado. O que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo quando é reduzido a dinheiro. O tempo agora é moeda. Ninguém passa o tempo e sim o gasta. Havia muitos relógios em Londres na década de 1790. A ênfase estava mudando do luxo para a conveniência. Até os colonos podiam ter relógios de madeira. Na verdade, como seria de esperar, ocorria uma difusão geral de relógios portáteis e não portáteis no exato momento que a Revolução Industrial requeria a maior sincronização do trabalho. Texto, Tempo e Disciplina e o Capitalismo Industrial. Galera, o texto acima aborda a transição da sociedade industrial, mudança na percepção interna de tempo, surgimento de uma disciplina de trabalho no final do século XVIII, início do XIX. Das alternativas abaixo, assinale aquela que é correta.
Bom, o tema é Revolução Industrial, o tema é o controle do tempo, o tema é produção, né? Galera, a Revolução Industrial, basicamente para nós, iniciou-se na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial, a maquinização ou mecanização com as máquinas de ferro, carvão, a máquina a vapor, que são as primeiras máquinas. Há um controle do tempo, o relógio agora controla o tempo, não mais o tempo natural, mas o tempo artificial, o tempo controlado pelo relógio. Existe uma exploração de trabalho violenta, o trabalho insalubre, a jornada de 14, 16 horas por dia, mulheres e crianças trabalhando na fábrica, né? A burguesia, né? O capital está na mão da burguesia e o trabalho na mão do operário. Então, há uma separação do capital e trabalho nesse momento aí. A mais-valia, analisada por Marx no século XIX, que é o lucro excessivo com a exploração da mão de obra. E nós observamos que esse trabalhador do século XVIII para o XIX, ele luta, ainda não com sindicatos, mas sim através do ludismo, os quebradores de máquinas, e através do cartismo, que é uma tentativa de inserir o operário na política para que ele pudesse lutar para o trabalhador dentro do parlamento inglês, né? Então, nós temos duas formas de luta, quebrando as máquinas, ludista e cartista, participando da vida política, tentando participar da vida política naquele momento ali. É um período em que a gente tem que analisar o tempo inteiro a ideia do controlar o trabalho, a ideia de que o trabalhador vai caminhar para o século XIX para uma linha de produção fordista, que o trabalhador vai caminhar para o século XIX para uma especialização da mão de obra, que é o Taylorismo, né? Então, nós vamos perceber que a revolução que começa na Inglaterra se espalhará pela Europa, mudará o padrão do trabalho, mudará o padrão de vida e marcará o período de exploração violenta do proprietário burguês sobre o operário, né, proletário, né? Então, dá para a gente ter uma noção muito clara sobre isso para analisar a questão. Bom, nessa questão 7, nós vamos ficar com a alternativa A. Ela fala da sociedade industrial, da disciplina no trabalho, o trabalhador passar a ter o controle da sua vida produtiva, cuja dinâmica oscilava entre momentos de trabalho volumoso e ociosidade intensa, né? Então, nessa alternativa A, deixa eu conferir aqui, por favor. Minto. Nós estamos falando besteira aqui, vamos lá. Estou lendo a questão anterior, a letra da questão anterior, e lendo aqui sem prestar atenção. Galera, vamos retomar aqui. Divisão do trabalho, sim. Supervisão do trabalho, sim. Controle do relógio, sim. Uso racional do tempo foram alguns dos recursos utilizados pelos industriais para formar novos hábitos e nova disciplina de tempo entre trabalhadores. Alternativa E. Só corrigindo a A, por favor. Com o advento da sociedade industrial e da disciplina de trabalho, os trabalhadores passaram a ter o controle da sua vida produtiva. Não. Veja bem, quem controla a vida produtiva do trabalhador é o dono da empresa, é o proprietário, e a dinâmica oscilava entre momentos do trabalho volumoso e ociosidade intensa. Não tem ociosidade, é só o trabalho volumoso, tá? Então, erroneamente, eu tinha lido a A, não é a A, claro. Alternativa E tem mais lógica, tem mais caminho para aquilo que era a Revolução Industrial naquele momento. Beleza, galera? Vamos lá. Questão 8. Iniciada em 1789, a Revolução Francesa tinha como um dos seus principais objetivos a abolição da sociedade do antigo regime, com o fim do privilégio e da desigualdade entre diferentes grupos sociais. Pouco antes da Revolução, a sociedade francesa estava dividida entre... Galera, uma questão de origem da Revolução Francesa. Nessa questão, a gente avalia a divisão da sociedade da França antes da Revolução, o governo do rei Luís XVI e da sua mulher Maria Antonieta, onde o primeiro estamento, o primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, o terceiro estado formado por camponeses, alta, média e baixa burguesia, e os sans-culottes, que são os trabalhadores urbanos de Paris. Sustentam o primeiro e segundo estados e não têm direito constituído, ou seja, sustentavam, pagavam tributos, eram vítimas da exploração do clero e da nobreza e vão se rebelar a partir da crise francesa no final do século XVIII.
Esse terceiro estado pagava impostos, se dividia durante a Revolução, não antes, mas durante a Revolução, em dois grupos. Os girondinos da alta burguesia, que eram moderados, e os jacobinos, radicais ligados à baixa e média burguesia e próximos do povo. A Revolução Francesa vai ter três fases: a fase burguesa girondina inicial, a segunda fase da Convenção, onde você tem os jacobinos no poder com Robespierre, que foi conhecida como fase do terror, e depois a retomada girondina na contra-revolução burguesa, onde você vai ver a alta burguesia retomar o poder na França pós-radicalização, criar um governo revolucionário burguês e levar Napoleão Bonaparte ao poder no consulado, né, onde Napoleão irá dar um golpe, o golpe 18 do Brumário, e tomar o poder na França ao final, né, ao término da Revolução Francesa ali. Então, voltando na questão 8, vamos lá, nós vamos ficar com a alternativa D. Primeiro e segundo estados, clero e nobreza, reuniam cerca de 3% da população, e o terceiro estado, que abrigava a burguesia, trabalhadores urbanos, sans-culottes e rurais camponeses, pagava sozinho todas as taxas e impostos diretos cobrados pela monarquia, sustentando o primeiro e o segundo estados ali, ok? Bom, galera, nós vamos trocar a aula, pegar a aula agora de Contemporânea 1 e vamos dar continuidade na revisão a partir desse momento que nós trabalhamos Contemporânea 1, ok? Então, caderno aberto aí, vamos lá? Vamos para a nossa aula de número 11, módulo 11, né? A página deve ser a mesma minha aí, página 36. E aí nós vamos continuar a nossa revisão a partir de agora. Vamos, galera, agora revisar a parte de Idade Contemporânea 1, que a gente ia complementar, né? Terminar a nossa análise aí. E vamos, então, analisar a questão número 1. Em 1804, Napoleão Bonaparte recebeu o título de imperador mediante um plebiscito. Durante uma cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa, colocou sobre a cabeça com as próprias mãos. Este gesto ousado representou, galera, Napoleão. Ele representa a burguesia pós-Revolução Francesa. Napoleão representa o pensamento iluminista, né? Napoleão, ao chegar ao poder, no consulado, ele dá o golpe 18 do Brumário, toma o poder no consulado, se torna uma espécie de ditador da França naquele momento ali, né? E, de certa maneira, ele acaba ocupando o poder até a sua autocoroação. Criou o Código Civil, um código baseado, né, na ideia das leis, ideias iluministas e leis, né, que foram estabelecidas por ele a partir do pensamento iluminista, ou seja, uma das partes mais importantes do Código Napoleônico é a ideia da propriedade privada. E o ato de coroação de Napoleão demonstra a força de Napoleão e da burguesia diante o clero. Ou seja, o momento que Napoleão, que representa essa burguesia, choca com o antigo regime, choca com o clero, que até então tinha tanto poder, e ao tirar a coroa da mão do Papa, ele está dizendo, olha, o poder está em mim. E como ele mesmo colocou, né, ele veio para pôr ordem ao caos, né, acabar com os resquícios do antigo regime e combater o antigo regime. Durante o período, Napoleão teve guerras contra países absolutistas, como a Áustria, a Prússia e a Rússia, e teve conflito com a Inglaterra por questões de ordem política e principalmente econômica, ok? Então, voltando na questão de Napoleão aí, né, ficamos com a alternativa C. Napoleão, símbolo máximo da burguesia, considerava-se mais importante que a tradição da igreja. Perfeito. É a nova visão de mundo, é a nova visão burguesa, é a nova visão, ok? Iluminista do período ali. Vamos na questão 2, vamos embora. Entre 1792 e 1815, a Europa esteve em guerra quase permanente. São as guerras napoleônicas, né? No final, o exército napoleônico foi derrotado. Duas grandes derrotas de Napoleão, né? A derrota para a Rússia, onde Napoleão enfrenta o inverno russo, o exército russo, e perde. E depois, no final das guerras napoleônicas, né? A Batalha de Waterloo, na Bélgica, em que Napoleão é derrotado pela Inglaterra, né? Bom, em seguida, as potências vencedoras, Rússia, Prússia, Grã-Bretanha, Áustria, conjuntamente com a França,
sem Napoleão e com a volta do absolutismo, reuniram-se no Congresso de Viena. Teve como consequência política a formação da Santa Aliança. A partir do comentário acima, assinale a alternativa que contenha duas decisões geopolíticas aprovadas pelo Congresso de Viena. Galera, o Congresso de Viena vem com a derrota de Napoleão. O Congresso de Viena buscava o princípio da legitimidade, devolver poder aos reis, fortalecer o absolutismo, o legítimo poder dos reis ali. O princípio da restauração, que era devolver as terras ocupadas por Napoleão, né, às grandes potências, lembrando que países pequenos que perderam terras para Napoleão não terão a terra restaurada. A restauração atendeu apenas às grandes potências que participaram do Congresso de Viena. O equilíbrio de forças na Europa foi mantido. Por quê? Porque, veja bem, reis dominam a Europa novamente, o princípio da legitimidade defendido pelo Congresso de Viena, a devolução de terras, né? E claro que nós temos aí uma estrutura montada, né, em prol do retorno, da volta, né, e da proteção ao poder absoluto. O Congresso de Viena ainda pensou na recolonização da América, né? Isso acabou acelerando a independência aqui, já que a América temia, né, a recolonização, a retomada pelos europeus do continente americano aqui. E a Santa Aliança, citada no texto, era a força militar multinacional criada pelos países que faziam parte do Congresso de Viena em defesa do absolutismo, em defesa dos reis absolutistas e contra novos avanços liberais na Europa naquele período ali. Galera, retomando a questão 2, a gente fica aí com a alternativa D de dado, né? A reentronização das casas reais destituídas pelo exército napoleônico, ou seja, a volta dos reis, reentronização ao trono novamente, né? E criar um pacto político de equilíbrio entre as potências europeias. Esse pacto vinha com a legitimidade, com o princípio da restauração e principalmente com a Santa Aliança, né? Então, alternativa D de dado. Vamos lá. Questão 3. Oficialmente, a Conferência de Berlim, realizada em novembro de 1884 e fevereiro de 1885 na Alemanha, serviria para assegurar a livre circulação e comércio na bacia do Rio Congo e do Rio Níger, bem como compromisso das potências europeias de lutar pelo fim da escravidão no continente. Entretanto, o maior objetivo das negociações era, galera, Conferência de Berlim faz parte daquela prática neocolonialista da partilha da África. É quando os europeus vão iniciar o processo de partilha do continente africano, né? Esses países se reúnem, as grandes potências europeias se reúnem ali, fazem um acordo entre elas, né, que acabavam de sair das guerras relacionadas à Primavera dos Povos, unificação italiana, unificação alemã, independência belga, né, tudo acontecendo naquele momento ali. Era o momento também da Segunda Revolução Industrial. As potências buscavam novos mercados consumidores, novos locais para investir capitais, matéria-prima, mão de obra barata, né, para ampliar o seu poder industrial, para fortalecer a ideia do neocolonialismo, né? Nesse contexto de buscar mercados, de buscar matéria-prima, de buscar mão de obra barata, de investir em países africanos, né? As potências dividiram o mapa da África, entre elas ali, lembrando, sem levar em consideração grupos tribais, étnicos, religiosos que viviam na África. A divisão levou apenas em consideração o critério europeu, né? O primeiro país da África a ser dominado é o Congo, cai na mão da Bélgica, né? O Congo belga, né? Passa a ser dominado a partir dali, e nós iniciamos um processo que durará basicamente quase que um século, de dominação europeia sobre países africanos a partir da Conferência de Berlim, que foi um momento chave para a divisão do território africano e o fortalecimento da ideia do neocolonialismo, ok? Então, voltando na questão 3 aí, né? Nós ficamos aí com ela, né? Basicamente, questão 3, vamos ver aqui juntos. Vou ler aqui junto com vocês, beleza? Entretanto, o maior objetivo era, vamos lá, B, resolver conflitos entre potências europeias que tinham interesse em adquirir maior extensão de territórios e possessões na África,
continente rico em matéria-prima e recursos naturais. E claro que um grande mercado também consumidor para o excedente de produção europeia da segunda Revolução Industrial. Então, alternativa B de bola, vamos lá? Ok. Questão 4, bora. Por mais que retrocedamos na história, acharemos que a África está sempre fechada ao contato com o resto do mundo. É um país criança envolvido na escuridão da noite, aquém da luz da história consciente. O negro representa o homem natural em toda sua barbárie e violência. Para compreendê-lo, devemos esquecer toda a representação europeia, devemos esquecer Deus e as leis morais. Hegel. Galera, uma questão que envolve história e filosofia. Ele fala de Hegel aqui, né? O fragmento é um indicador da forma predominante como os europeus observaram o continente africano a partir do século XIX. Essa observação relaciona-se com uma definição sobre cultura, que se identifica com a ideia de, galera, basicamente, o darwinismo social, a ideia de uma justificativa ideológica dada pelo Spencer, em que o branco era superior, que o branco trazia a modernidade, que o branco traria o progresso, né? A ideia da superioridade racial europeia sobre a África e a Ásia, que é o ingrediente principal do neocolonialismo, é a ideia de dominar e controlar a natureza como sinal de civilização. Ou seja, o europeu, que traz o progresso, domina a natureza, controla a natureza, é sim civilizado. O africano, o asiático, que convive com a natureza, que tem ainda muito a ideia da fé, da religião, é um selvagem. E você cria essa imagem para justificar o neocolonialismo. E a frase, né, fácil de lembrar, que o europeu iria levar a civilização para onde ela não nasce espontaneamente. Ou seja, sem a presença europeia não haveria progresso, sem a presença europeia não haveria desenvolvimento no continente africano, no caso do texto ainda. Então, voltando nessa questão, vamos facilmente, olhando Hegel, olhando o próprio texto, né? Na alternativa A, o progresso social materializado pela realização humana como forma de se opor à natureza. Ou seja, o homem controlando a natureza, o homem se opondo à natureza, né? Dominando essa natureza, traria o progresso social materializado por aquilo que ele consegue realizar pelo seu grau, né? Pelo seu alto grau de civilização. Então, a alternativa A, ela vai muito caracterizar a ideia da dominação europeia, do darwinismo social, da superioridade racial branca, né? E a ideia do progresso social materializado pelas transformações que o homem vai fazer se opondo àquela natureza que existia ali. Então, alternativa A. Bom, vamos lá. Questão 5. Eu não colei a charge aí, não consegui. É uma charge sobre o anarquismo, né? Vocês têm no caderno, vão olhar junto comigo aí. Ele fala do partido anarquista, não vote em mim, vote nele, né? E faz uma brincadeira com a ideia do anarquismo. Bom, todos esses capitalistas, exploradores dos pobres, sanguessugas do povo, ninguém reclama, ninguém protesta e eles fazem dos humildes gato e sapato. Aumentando o preço de tudo, quando querem, sem o mínimo respeito, sem a mínima consideração. Uns atrevidos soltos nas suas ganâncias, outros atrevidões. Aqueles que estudam o passado acabam deparando-se com duas conclusões contraditórias. A primeira é que o passado era muito diferente do presente. A segunda é que ele era muito parecido. Por isso, quando me perguntaram sobre a minha família, eu dizia, são anarquistas, anarquistas graças a Deus. Zélia Gattai, livro Anarquistas graças a Deus, né, 1979. Galera, o texto faz uma alusão ao anarquismo, né? Século XIX, nós vamos ter as ideias sociais na Europa, né? A ideia marxista, a ideia do materialismo dialético pregado por Karl Marx, a crítica à mais-valia, à exploração da mão de obra trabalhadora, ao lucro excessivo, a defesa da propriedade privada, que leva Marx a pensar num socialismo científico, com bases científicas, baseado no estudo que ele fez ali, que seria o caminho para o comunismo. Nós temos outra corrente, que é o socialismo utópico. Ele tem esse nome porque ele pretendia não derrubar, mas pretendia reformar a prática capitalista. Isso seria uma utopia. O socialismo cristão, baseado na doutrina social da igreja, que nega o capitalismo, mas também nega o marxismo. Por quê?
que o marxismo pregava que a igreja era um mal, que a igreja era o ópio do homem, né? Então, a igreja, nem para a esquerda, nem para o capitalismo de direita, pregando a doutrina social, pregando a ideia de um socialismo baseado nas ideias cristãs. E, por último, o anarquismo, né? Que pregava o fim do Estado, o fim da igreja, o fim da propriedade privada, né? A destruição do sistema capitalista e não aceitação de nenhuma forma de controle, nenhuma forma de manipulação seria aceita pelos anarquistas ali, né? Então, basicamente, como a questão pede sobre o anarquismo, né? A gente vai na alternativa C. O anarquista defendia uma educação libertária e a necessidade de eliminar quaisquer formas de intervenção do Estado e representação política. Por isso a crítica, a brincadeira na charge, onde eles falam de um partido anarquista, né? Na verdade, eles falam que não há representação política, não há Estado, não há nada que controle o homem, que o homem pulará, sairá do capitalismo que seria destruído direto para a prática do bem comum, onde o homem se autogovernaria, né? Sem Estado, sem igreja, sem nenhuma forma de opressão. Então, a alternativa C, bastante viável aí. Vamos lá na questão 6. Analise a afirmação a seguir. Definir a diferença entre partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo é um exercício complexo e frustrante, pois tais classificações são por natureza estáticas e simples, e a realidade que deveria adequar-se a elas não era nenhuma das duas coisas. Eric Hobsbawm. A menção do autor remete à justificativa muitas vezes apontada sobre a ocupação imperialista da África e da Ásia no século XIX e XX. Sua indicação sugere certa complexidade nesse processo. Portanto, permite que façamos as seguintes afirmações, exceto... Galera, a questão trabalha a questão da dominação da África e da Ásia e da libertação da África e da Ásia. A descolonização, né? Bom, o que nós temos aí? Primeiro, a descolonização afroasiática. Primeiro, a influência da Guerra Fria. Ora, o capitalismo americano, ora, o socialismo soviético influenciava nos movimentos de descolonização. O caso socialista, você vê muito claro na Guerra do Vietnã, você vê muito claro na questão de Angola, né, influência socialista ali. Bom, a Carta da ONU e a Conferência de Bandung, em 1955, né, que defendiam a autodeterminação dos povos, ou seja, que as nações se libertassem, se tornando áreas de não influência nem do capitalismo selvagem, nem do comunismo naquele momento ali, mas conseguissem a sua independência, né? Isso vai gerar uma série de guerras tribais, étnicas e religiosas na África, no processo pós-saída europeia, né? Isso é um problema gerado pelo fato dos europeus, quando dividiram principalmente a África, né? Não terem levado em consideração as questões tribais, étnicas, religiosas, e depois da descolonização, eles vão viver, cada nação, sua guerra tribal, sua guerra étnica, sua guerra religiosa ali. No caso indiano, que é uma das alternativas, a gente fala de Gandhi, com a questão do pacifismo, da desobediência civil, e que depois da morte de Gandhi, há um processo de fragmentação da Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, né? E no caso sul-africano, a luta pela derrubada do apartheid, né, feita por Mandela, pelo bispo Desmond Tutu, que lutaram, né, e aí fica marcada a história de Mandela pelos 28 anos na cadeia e pela luta contra o regime de segregação racial sul-africano que era o apartheid, ok? Bom, essa questão é uma questão que engana muito, que o vestibulando, na hora da prova, na correria, talvez não leia muito bem e cairia numa armadilha na questão. Galera, o item que está errado nessa questão, ele é muito simples. Você começa a ler a prova e já vê que ele está errado, tá? É o item A. Por quê? Olha só. O apartheid na África do Sul foi uma proposta de superação da segregação e supremacia holandesa e inglesa. Após 70 anos do início dessa prática, a população sul-africana se tornou exemplo mundial na construção de um país após domínios estrangeiros. Galera, apartheid
é a segregação racial e não uma proposta de superar a segregação. Então, na primeira linha do item A já está o erro. Apartheid é a segregação racial e não a proposta de superar a segregação. Então, a alternativa A, né, está errada, é uma exceção na questão, né, sul-africana, na questão da descolonização da África do Sul, ok? Galera, vamos lá. Questão 7. Nem todos os homens se renderam diante da força irresistível do novo mundo fabril. A experiência do movimento de quebradores de máquina demonstra uma inequívoca capacidade dos trabalhadores para desencadear uma luta aberta contra o sistema de fábrica. De um lado, esse movimento de resistência visava investir contra novas relações hierárquicas e autoritárias introduzidas no interior do processo do trabalho fabril, e nessa medida, a destruição de máquinas, funcionava como mecanismo de pressão contra a nova direção organizativa das empresas. De um outro lado, inúmeras atividades de destruição carregaram implicitamente uma profunda hostilidade contra novas máquinas e contra o marco organizador da produção, que era a tecnologia, que essa tecnologia impunha, né? Bom, de acordo com o texto, o movimento de quebradores de máquina na Inglaterra, século XVIII, início do XIX, galera, nessa questão, nós trabalhamos no ludismo, que é o movimento dos trabalhadores que, descontentes e buscando melhor jornada de trabalho, redução dessa jornada e aumento salarial, aliás, só pediam duas coisas, né? Redução de jornada e aumento salarial, eles invadiam as fábricas quando não atendidos e quebravam as máquinas. Era uma luta contra a exploração do trabalhador, contra o trabalho insalubre, contra jornadas extensas, contra o baixo salário, contra o trabalho infantil e feminino, contra o desemprego gerado nesse período aí. E, ao lado do ludismo, nós tínhamos o cartismo, que era a luta pela participação política do operariado como forma de tentar reverter a opressão ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador tentaria eleger operários para que eles defendessem o operariado dentro, né, do parlamento, dentro do governo naquele momento ali. Então, galera, nessa questão que fala sobre a luta operária, sobre o ludismo e toda a questão da primeira Revolução Industrial e da transição para o século XIX, nós ficamos aí, né, com a alternativa B de bola. Por quê? Representar uma reação diante da ordem e disciplinarização do trabalho, facilitados pelo emprego da máquina e da produção fabril. Na verdade, é uma leitura de texto, é uma interpretação de texto que deveria ser feita aqui e que responderia à questão. Trabalho disciplinado, trabalho que é controlado, nova hierarquia no trabalho e leva o trabalhador ao quê? A uma opressão maior e a uma luta contra esta opressão. Bom, vamos lá na questão 8, última, beleza? A partir dos dados, não coloquei aí, está na apostila de vocês, né? A partir dos dados apresentados, né, a seguir, vamos lá? Vamos analisar a questão, né, do cenário de trabalho e emprego no mundo desde o advento da Revolução Industrial. É possível afirmar que, vamos lá, falamos da Revolução Industrial novamente, processo constante de automação e desenvolvimento tecnológico. Quanto mais você automatiza, quanto mais você desenvolve tecnologicamente, menos emprego, menos trabalho para quem não tem condição de se especializar, não tem possibilidade de participar do processo de especialização, né? O trabalhador mais especializado no trabalho, né? Lá na origem, no século XIX, o Taylorismo, que era treinar o trabalhador para uma ação repetitiva, para uma especialização no trabalho, né? Isso vai gerar, basicamente, com a Revolução Industrial, um desemprego estrutural. Quanto mais você especializa, quanto mais você moderniza, quanto mais você torna tecnológico o processo, menos emprego, menos trabalho, principalmente para quem é menos abastado, para quem não consegue o quê? Buscar essa atualização e essa inserção no mundo tecnológico aí. Os novos empregos que vão aparecer pós-Revolução Industrial são empregos tecnológicos, né? E não mais aquela simples mão de obra pé de fábrica. Aquilo lá vai perdendo poder, vai perdendo força, vai perdendo o quê? Lógica, né? A Revolução Industrial, ela tem um lado muito bom, desenvolvimento, tecnologia, modernidade, tem um lado muito ruim,
que é o desprezo para o trabalhador, a violência contra o trabalhador, o desemprego do trabalhador. E um detalhe, hoje, um exemplo clássico, existem empregos, mas para quem tem a formação tecnológica. Se eu tentar hoje um emprego sem formação nenhuma, eu vou continuar desempregado. Isso é um resultado desse desemprego estrutural gerado desde o século XIX pela Revolução Industrial e que vem se aprofundando a cada evolução, a cada novo processo da própria Revolução Industrial, que ela nunca parou. É uma revolução constante, né? A gente consegue enxergar isso daí. Então, voltando aqui na questão 8, vamos lá? Nós ficamos com a alternativa B de bola. Por quê? A tendência de automação observada desde o advento da Revolução Industrial vem produzindo cenários de crise derivados do desemprego estrutural típico da economia capitalista, que é o que nós acabamos de falar agora aí, ok? Então, alternativa B. Terceiro ano, né? Eu vou desejar a vocês, desde já, muito boa sorte nas provas de vestibular particulares e públicos que vocês começam a fazer agora em dezembro e vão até março do ano que vem, né? Eu deixei um recadinho para vocês lá na sala do Classroom. Fiz questão de deixar um recado lá para vocês. E eu me despeço, né, infelizmente, à distância, infelizmente numa aula gravada, mas no momento que nós vivemos aí na humanidade, uma nova parte da história que será lembrada no futuro nos livros, que será contada por vocês, para os seus filhos, seus netos, né? E que vocês viveram esse momento e, o mais importante, sobreviveram a ele, tá? Então, eu deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu carinho, deixo aqui minha força. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. A qualquer momento, é só me chamar, tá bom? Galera, um abração para todo mundo, tá? E boa sorte aí no caminho que vocês vão trilhar a partir de agora. Tchau, tchau.